7 mártires executados juntos. Lá pelo dia 27 de janeiro de 1556, foram queimados essas 7 pessoas, o sacerdote Thomas Whitley, o nobre Bartlett Green, os artesãos John Studson e John Wendt, Thomas Brown, a dona de casa Isabel Foster e a doméstica Joan Warren, aliás, Lashford. Os terríveis maus tratos sofridos por Whiteley e as bofetadas que o bispo Bonner lhe deu no rosto, tudo isso aparece claramente em sua própria narrativa enviada a um amigo. O bispo mandou que viessem me apanhar e me levassem da casa do porteiro, onde eu passara a noite deitada no chão, sobre um enxerga. Estava mal como nunca. Quando me apresentei a ele, perguntaram se eu teria assistido à missa naquela manhã, caso ele me tivesse convidado. Respondi-lhes que eu teria vindo ao seu encontro atendendo às suas ordens, mas quanto à sua missa, disse eu, não gosto muito dela. Essa resposta o deixou muito ofendido e ele disse que eu passaria a receber apenas pão e água. Enquanto seguia por um vasto salão, ele virou-se e bateu-me na cara, primeiro numa face, depois na outra. Em seguida, conduziu-me para o depósito de sal, onde não havia nenhuma cama de palha. Tive de passar 2 noites sobre uma mesa, mas graças a Deus dormi profundamente. Whiteley, confortado pela graça de Deus, resistiu forte e inabalável. Por isso foi levado à fogueira com os outros 6. Bartlett Green, o cavaleiro, era de uma boa família e foi enviado à Universidade de Oxford. Por frequentar as aulas de Peter Narton, ele viu a verdadeira luz do Evangelho de Cristo. Ao ser conduzido para Newgate, encontrou-se com 2 senhores que eram seus amigos íntimos e queriam confortar seus irmãos perseguidos. Mas seus corações cheios de amor e amizade foram traídos pela abundância de suas lágrimas de compaixão. Disse-lhes então Green: meus amigos, é esse o conforto que vieram me trazer neste pesaroso momento? Devo eu, que sou quem precisa de consolo, ser agora vosso consolador? Quando foi espancado com varas pelo bispo Bonner, ele muito se alegrou. Todavia, sua recatada modéstia era tanta que em nenhum momento expressou sinal algum de que sentia, para não parecer gloriar-se de si mesmo. Limitou-se a revelar seus sentimentos a um amigo, um certo senhor Cotton do templo, pouco antes de morrer. Foi o primeiro do grupo a ser preso, mas o último a ser condenado. O que aconteceu no dia 15 de janeiro. Foi queimado com os outros 6 mártires no dia 27 do mesmo mês, em 1556. Thomas Brown residia na paróquia de St. Bright, na rua Flat. Pelo fato de ele não frequentar a igreja paroquial, o condestável do local o apresentou a Bonner. Conduzido à prisão de Fulham, foi intimado a entrar na capela para ouvir a missa. Recusando-se a fazê-lo, deixou o local e foi para o viveiro dos coelhos, onde se ajoelhou no meio das árvores. Por isso foi severamente acusado perante o bispo. Brown, você já foi muitas vezes trazido à minha presença e eu esforcei muito para arrancá-lo dos seus erros. Mesmo assim, você e gente como você ficam dizendo que eu estou querendo o seu sangue. Exatamente, milord, retrucou Brown. Vós sois uma sanguessuga, e eu gostaria que meu sangue fosse tão abundante como a água do mar para satisfazer o vosso apetite. E assim ele foi entregue para ser queimado. Joan Lashford era filho de Robert Lashford, um cuteleiro que foi perseguido por causa do Evangelho de Deus até ser queimado na fogueira. Depois dele foi executada sua mulher, e depois dela a mencionada Joan Lashford, sua filha, quando tinha aproximadamente 20 anos e cuidava de seus pais na prisão. Descobriu-se que ela era da mesma doutrina. Sua confissão foi que ela se recusava a assistir ao serviço da missa papista e a confessar-se. Esteve na companhia desses abençoados santos e mártires de Cristo, que inocentemente padeceram no reinado do rei Henrique, em testemunho da palavra de Deus e da verdade. Recordo-me de que é preciso incluir outro homem de bem que foi cruelmente esmagado e queimado em Smithfield, no fim da época de Cuthbert Tostal, bispo de Londres. Seu nome era Stephen, segundo um confiável relato que nos foi feito por um digno e antigo cavaleiro chamado Robert Outre.
esteve presente quando ele foi queimado. Stille carregava consigo um exemplar do Apocalipse que habitualmente lia. Quando viu esse livro amarrado à fogueira para ser queimado com ele, ergueu a voz e disse: ó abençoado Apocalipse, como estou feliz por ser queimado contigo. E assim esse homem de bem e seu abençoado Apocalipse foram juntos para a fogueira em 1539. Thomas Mann. Thomas Mann foi preso por professar o Evangelho de Cristo. Ele se pronunciara contra a confissão auricular e negara a presença do corpo de Cristo no sacramento da Eucaristia. Acreditava que as imagens não deviam ser adoradas. Não acreditava no crucifixo, nem tampouco adorava. Por essas questões passou um longo tempo na prisão e, no fim, por medo da morte, aceitou renunciar às suas ideias e submeter-se ao julgamento da Igreja Romana. Em consequência disso, exigiram dele não apenas uma retratação pública, mas também que, a partir daquele momento, permanecesse preso no mosteiro de Wolsey, perto de Oxford, e como prova de sua conversão, carregasse um feixe de juncos na frente da primeira cruz, na próxima procissão geral, na universidade. De qualquer modo, pouco tempo depois, quando o bispo precisou que o pobre coitado o ajudasse em trabalhos domésticos, tirou-o do mosteiro e o instalou dentro da própria casa. Apesar de tudo isso, ele fugiu e foi para outras terras procurar trabalho a fim de sustentar-se na pobreza. Viveu na maior simplicidade por um certo tempo em Essex e depois em Suffolk, onde também se reuniu aos mais piedosos professores do Evangelho de Cristo de que tinha notícias. Mas depois de alguns anos, acusado como relapso, foi preso e conduzido à presença do bispo de Londres. O bispo, porém, queria dar a impressão de que fazia tudo por imposição da justiça e nada contra a lei. Por isso indicou certos doutores e advogados do tribunal eclesiástico de Cantuária para defendê-lo. Ele foi condenado como herege e entregue ao xerife de Londres, que o recebeu montado em seu cavalo, em frente ao Palácio Episcopal em 1558. O xerife imediatamente conduziu-o para Smithfield e ali, naquela mesma tarde, o transformou num anjo de Deus, no ano de 1518. John Fritsch. John Fritsch foi um jovem tão avançado em todas as áreas do aprendizado e conhecimento que não era fácil encontrar entre seus companheiros alguém como ele. Associava uma vida tão piedosa à sua doutrina que ficava difícil saber em que ponto ele merecia mais elogios. Depois veio a conhecer William Tyndale, e por meio de seus ensinamentos ele pela primeira vez recebeu em seu coração a semente do Evangelho e da piedade sincera. Naquela época, Thomas Wolsey, cardeal de York, preparava a construção de uma faculdade suntuosa ao extremo, que se denominava Friedrichsruhe, mas que hoje se chama Igreja de Cristo. Esse ambicioso cardeal reuniu naquela escola as melhores vestimentas, vasos e outros ornamentos que se podia encontrar no reino, além de suprimentos de tudo que havia de preciso. Também reuniu um grupo de homens que sobressaíam em qualquer área do aprendizado e conhecimento. Entre eles estava John Fritsch. Os membros desse grupo super seleto de jovens, de parecer grave e intelecto aguçado, discutiam entre si os abusos da religião. Por isso foram acusados de heresia e trancados numa prisão nas profundezas de um porão da própria escola, onde se guardava um feixe em salmoura. Por causa do fedor e da sujeira, ficaram todos infectados e alguns deles, depois de removidos para os seus aposentos, morreram. Chegou uma carta do cardeal informando que ele não admitia que aqueles jovens fossem tratados com tanto rigor. Assim, John Fritsch e alguns outros viram-se livres do cárcere sob condição de não se afastarem mais de 10 milhas de Oxford.
Apesar disso, a segurança de John Fleet não continuou por muito tempo, por causa do grande ódio e perseguição mortal de Sir Thomas More, na época chanceler da Inglaterra, que o perseguiu na terra e no mar, obstruindo-lhe todas as estradas e portos. E pior, prometendo grandes recompensas a qualquer um que trouxesse informações ou notícias sobre ele. Assim, Fleet, cercado de tribulações por todos os lados, desamparado e perdido, procurava um lugar para se esconder, fugindo de um canto para o outro, muitas vezes mudando de roupa e endereço. Fleet passou pouco tempo entre os amigos, pois não se sentia seguro em lugar algum e acabou sendo preso. Nenhuma razão resistia à força e crueldade desses furiosos inimigos. Fleet foi conduzido à presença dos bispos de Londres, Winchester e Lincoln, reunidos na Catedral de São Paulo, submeteram-no a alguns interrogatórios sobre o sacramento do altar e o purgatório. Quando viram que de forma alguma arrancaria dele uma retratação, o bispo de Londres condenou-o à fogueira. Quando trouxeram um feixe de juncos, ele o abraçou, demonstrando com isso com que retidão do espírito aceitava a morte pelo amor de Cristo. Era o ano de 1533.